Wellington Barros tem mais informação para a gente. Fala, Barros. Pitoli, ao defender a criação de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores, o presidente do Supremo Tribunal, Edson Fachin, tem indicado a disposição de enfrentar uma questão delicada para seus colegas de corte: a divulgação dos cachês recebidos pelos magistrados a partir de palestras, seminários e fóruns jurídicos no Brasil e no exterior. A intenção não seria proibir essas palestras e seminários, mas dar transparência a elas. Pelo menos é o que diz o ministro que acompanha de perto as discussões nos bastidores, e ele disse isso ao jornal O Globo, de que haveria resistência, mas na surdina, e que ele duvida, né, esse interlocutor, ministro que não teve o nome revelado, que ele duvida que algum dos ministros vá se opor a esta questão. O tema é um tabu no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros costumam ignorar o princípio da transparência pública. Eles não divulgam suas agendas e compromissos, não divulgam quem eles recebem em seus gabinetes e se recusam a esclarecer o pagamento de cachês e despesas com hospedagens e viagens em fóruns jurídicos no Brasil e também no exterior. Um dos exemplos é o instituto ligado ao ministro Gilmar Mendes, que organiza todos os anos o Gilmar Palooza, que acontecia em Lisboa. Depois teve uma mudança aí, esse evento que reúne empresários, políticos, ministros também, em uma programação oficial marcada por vários painéis de discussões sobre temas aí diversos, né? Tem uma agenda paralela também, que não é só não são só as palestras que acontecem, mas também tem tudo um network, né? Um lobby por trás desses eventos. O modelo tem sido usado como referência para a equipe de Fachin no enfrentamento dessa questão, né? Ele tem utilizado isso como exemplo. É aquele modelo do Código Constitucional da Alemanha, que tem 16 artigos divididos em 4 seções e é considerado pela presidência do STF bem curto e objetivo. Em uma delas, sobre a atuação não judicial dos magistrados, o texto alemão prevê que os juízes podem aceitar a remuneração por palestras, somente na medida em que isso não prejudique a reputação do tribunal e não suscite dúvidas quanto à independência, imparcialidade, neutralidade e integridade de seus membros. O texto também diz que os juízes devem divulgar qualquer rendimento recebido para participar dessas agendas e permite que o organizador dos eventos faça a restituição de despesas razoáveis de viagem, hospedagem e alimentação, mas não fixa limites. Então, é uma forma de dar transparência a esses cachês. O tribunal alemão, que é equivalente aí ao Superior Tribunal aqui no Brasil, ele divulga em seu site o quanto os juízes receberam por palestras e participações em eventos. Os dados referentes ao ano passado, por exemplo, mostram que apenas a então vice-presidente Doris Koning recebeu remuneração dessa natureza no período em um valor de 10 mil euros. Então, essa é um tema que está em debate. Aliás, ele já entrou em debate há alguns dias, porque o Edson Fachin já tinha dado indícios de que implementaria esse código de conduta. E aí ficou ainda mais evidente após a informação da viagem do Dias Toffoli, né, num avião de um empresário que foi assistir o jogo do Palmeiras em Lima, no Peru. E aí criou todo um constrangimento também em relação aos ministros da Suprema Corte. Obrigado, Barros. Giordano Bruno tem aquela frase, né? Ingenuidade é achar que quem está no poder vai querer mudar o poder. Muito correta. Não, mas aí eu me pergunto, é ingenuidade a minha achar que o Fachin quer mudar isso aí? Cláudio, só contextualizar e passar para você que o operador do direito, o advogado, tem história na advocacia. Cláudio, eu aprendi que ética, a palavra ética, até dessa forma que eu expliquei para os meus filhos, quando pela primeira vez fui questionado sobre o tema, ética é o seguinte, para mim, e estou falando de uma maneira muito rasa, para uma criança entender. Se eu puder contar como eu fiz, como eu cheguei, como eu obtive aquele resultado, eu agi com ética. Se eu não puder contar como eu atingi aquele objetivo, aquele resultado, eu não agi com ética. Se o que você fez pode se tornar público e você não passa vergonha... Pô, eu cheguei até aqui trabalhando todos os dias, às 8 da manhã, às 2 da tarde, acordo cedo, não sei o que, bibibi, não tem dinheiro público, não tem... Ok, se eu puder contar,
eu entendo que agir com ética. Eticamente. A partir do momento que, se alguém descobrir que eu cheguei aqui assim, não tem ética. Boa maneira simples de se compreender o conceito de ética. Porque se eu for filosofar, viajar, pode ficar incompreensível. É muito complexo. Né? Incompreensível, porque ética... Me dá meia dúzia de ética aí. É uma matéria que a gente estuda em filosofia, é complexa mesmo. Você não pega meia dúzia de ética no prateleira do supermercado. Dá meio quilo de ética aí. Não tem. Né? Ou tem ou não tem, eu defino dessa forma. Quando a gente pega, por exemplo, o Toffoli, ele contaria que ele foi assistir o jogo do Palmeiras, que ele é palmeirense, o jogo do Palmeiras, na final da Libertadores, ele contaria que ele foi assistir no avião de um empresário, dentro tinha um advogado e não foi à toa que aquele advogado estava ali. Aquilo ali foi um encontro forçadinho, né? Foi um namoro na TV forçado, né? Um empresário, né? Um advogado, e os três indo assistir uma viagem, acredito que de 5 horas até Lima, acho que deve dar isso até Lima. Né? Veja, o Toffoli contaria se não tivesse vazado? Permitiria na agenda oficial dele isso daí? Não, claro que não. Então não faltou ética. ética. Isso daí pega mal, é horrível, insuportável. Eu vou dizer mais. Vazou outro dia, e eu entendi o motivo pelo qual vazou, é para dar um cala-boca no André Mendonça, um instituto que ele tem, que faturou 4.800.000 reais em um ano, porque ele dá palestras para prefeituras, secretarias de Estado, governos estaduais e tribunais de contas. Certo, Barros? É isso aí. Pô, pera um pouquinho. 4.800.000 reais em um ano. 400 pau por mês. Então, 400 mil reais por mês. Faz uma conta de quanto custa em média cada palestra do cara. O normal que falam na mídia toda é 50 mil por hora. Para ministro STF, STJ, Claudio, TST. mas eu penso o seguinte, vamos lá. Eu sou um ministro do Supremo, o problema é que o cara não vive com os 46 mangos que ele ganha, ele vive com 200 mil reais por mês, ele precisa ter 200 mil reais por mês para viver, senão não começa a viver. E aí ele precisa desses penduricários, do jeitinho da palestra, porque entendo eu, se coubesse dentro dos 46 mil reais a vida do cara, a gente não precisaria de Gilmar Palusa, IDP, Instituto reuniões que Lex, o Banco Master organizou para todo viagem lado. do aviãozinho. A questão é que nós temos hoje ministros do Supremo que precisam ganhar mais ou precisam fazer com que a vida caiba dentro de 46 mil reais. Impossível. Impossível. Aí a gente também precisa, por mais que o Fachin queira me mostrar que ele quer mudar o poder, mulher de ministro não pode ter relação profissional, escritório, com o Supremo. São coisas que a gente vai ter que, de um jeito, limpar ao longo dos próximos 100 anos do Brasil. Uma lei do Congresso estabelece, porque assim, só o Judiciário tem competência para decidir as coisas internas do Judiciário. Então, mas não tem nepotismo cruzado, por exemplo? Olha, eu não contrato minha esposa, mas você contrata a minha esposa e eu contrato a sua. Tem, não e tem é proibido. nepotismo cruzado? É proibido. Pra você ter uma noção, vou pegar assim. Primeiro, por que existe a questão de ser remunerado por palestra? Porque na Constituição estabelece que um magistrado, um juiz, ele fora a profissão de juiz, que ele prestou concurso e tem um monte de regras para obedecer na vida pessoal, um juiz na vida pessoal não pode ter condutas que sejam indecorosas e afetem a imagem do juiz na vida profissional. Tá? Então isso é muito importante. Tá no contrato que ele fez quando ele assumiu o concurso e tomou posse. Ele não pode ter comportamentos indevidos. E aí, é o emprego dele, ser juiz. A única outra atividade remunerada oficial que um juiz pode ter é o magistério. Um juiz até pode ser membro de cotista ou acionista de uma pessoa jurídica, mas ele não pode ter gestão nem nada disso daí. Tá? Tem regras bem específicas disso daí. Aí, como a outra atividade é o magistério, os advogados, promotores, juízes, a gente dá aula em faculdades, dá aula em cursos. É magistério. Só que não dá para uma faculdade de direito remunerar um juiz do STF que vai dar 4 horas aulas por semana,
ela não pode remunerar assim 30 mil reais por hora aula, 120 mil reais por uma noite e em média 480, 500 mil reais por mês. Não dá. Aí estoura tudo orçamento de uma faculdade, até porque os outros professores estão ganhando 150, 350 reais por hora aula. Então não dá para pagar um outro cara 50 pau, 30 pau. Aí, os ministros do Supremo, lá sob a gestão do famoso e inesquecível Ricardo Lewandowski, votaram em 2016 que palestras, cursos podem ter remuneração porque se equiparam à atividade de magistério, que é ser professor numa instituição. Permitiu-se, a partir de 2016, então, que o ministro ou o juiz de qualquer cidade pode fazer isso. Ele abre um CNPJ com pessoas da família e esse CNPJ vende cursos e palestras. O STF decidiu algo para ele, STF. Como o STF decidiu no final de 2022, 2023, que não é errado um cônjuge ou companheiro de um ministro da STF estar numa sociedade de advocacia que tenha processos, desde que aquele cônjuge não assine a petição. Então tem que ser outro. Ah, chupa prego. Isso daí, gente, vou deixar bem claro. Chupar prego, você acha que é uma boa? É uma palavra educada que eu aprendi quando eu era criança. Eu aprendi chupar parafuso para ver se vira prego. Ah, não, é pior, né? Eu aprendi quando era criança chupar prego, chupar meia, porque aí minha mãe não me batia. Tá. Outra coisa, eu apanhava. Palavrão, vai chupar prego. Não, aí eu... Mas eu aprendi. Minha mãe já olhava vai torto. chupar parafuso para ver se vira prego. Aí é mais sério, hein? Mas vai dar mais trabalho. Muito mais. Então, quando o Supremo decidir isso, vou dar um exemplo. Prefeito da tua cidade, ele faz uma lei municipal dizendo que a pessoa tal da família dele, o cargo tal pode ser exercido por pessoas que são membros da família. E na semana seguinte o membro da família dele assume. Aí um vereador de oposição entra na justiça e vai dizer que isso daí afronta o princípio da pessoalidade, moralidade, eficiência, os princípios constitucionais. É comum discutirem no STJ, nos tribunais dos estados, no STJ e até no STF, e anular leis municipais, leis até estaduais, porque elas foram direcionadas por uma pessoa. Agora, quando o STF decide isso, ninguém recorre. Essa é a piada, ridícula piada que virou o Brasil. A Suprema Corte do Brasil não tem freios nem contrapesos com nenhum outro poder e a Suprema Corte não tem autocontenção. E não pode ser empichada mais agora. Quando o Fachin ele não tem o deslumbre de ministros que adoram relógios milionários, ministros que têm em casa no exterior, que eles pagaram tantos milhões de dólares à vista, ministros que compram casas em Brasília entre agosto e setembro pagando 12 milhões porque a esposa tem dinheiro para pagar à vista. Enquanto o Fachin não é visto em nenhum lugar como essa posição. Ele é um cara de esquerda, dilmista, lulista, esquerdista, MSTzista. A filha dele é professora doutora de Universidade do Paraná. Mas ninguém, até hoje eu não ouvi, posso estar muito errado, a audiência pode facilitar aí, não ouvi que o Fachin é um deslumbrado. Como eu nunca ouvi que o André Mendonça seja um deslumbrado. Mas ganhou 4 milhões e 800 mil no Instituto. Até eu que sou mais besta, não deve ser deslumbrado. Mas daí, a não ser deslumbrado, de repente o padrão de vida deles não é um padrão de 50 mil por mês, é um padrão de 200, 300. Aí já é fora do que o ministro ganha. Aí o palestrante, tira ele do cargo, vê se alguém paga isso pela palestra. Mas não paga? Então está pagando para fazer advocacia, para fazer trânsito de... isso, gente. Posso fazer uma vergonha. Vou fazer um papel aqui ruim. Por favor. Nesse ponto. Como se dá a montagem de um time? Um time, por exemplo, o vitorioso da Copa de 2002, talvez o último grande time que o Brasil viu jogar quando o assunto é seleção brasileira. Nossa, 2002. Maravilhoso, né? Pô, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Barará. No meio disso, haviam jogadores, existiam ali alguns jogadores. O Barros, você sabe mais de futebol que eu? O Kleberson, por exemplo. O Kleberson não aparecia, nem em entrevista, mas batia um bolão no meio do campo, era o cara. Você entendeu, Cláudio? Onde eu quero chegar? Perfeito. O Fachin pode não ser o cara do microfone. O Fachin pode não ser o cara do... Mas ele é um cara que joga o jogo. Claro. Ô, Cláudio, foi ele que fez. Soltou o Lula. Ele que fez soltar o Lula, ele claro. Ele soltou o Lula. Ele que fez a DPF para subir o morro, para proibir a polícia. Você entendeu? Então, claro. assim, como é que eu saio acreditando no Fachin? Não saio.
Só estou falando que ele quer tentar botar o mínimo de coisa, porque estão desesperados mas com a eleição do Senado. Sim, concordo plenamente. Estão desesperados plenamente. com o Banco Master. Ele está preocupado com a cagada do Gilmar Mendes. O Banco da Master. canetada. Só falta mostrar o cheque que o Banco Master pagou. Exato. Ó, veja, eu estou vendo mais uma reação à Claro. opinião pública Botar paninho quente. do que vamos resolver o problema. Aí entra Giordano Bruno de novo. Ingenuidade, quem está no poder querer mudar o Exato. poder. Por isso que eu falo, o Fachin, não ouvi falar que é deslumbrado, mas ele é dilmista, esquerdista, lulista, apoia Soltou o Lula, MST. Cláudio. Soltou Tudo. Lula. Gente. Gente, olha para o cara desse e fala assim: ele é uma pessoa, ele é mais assim introspectivo, tadinho. Tadinho? Ele era o presidente Soltou Lula. do TSE quando o Alexandre de Moraes era o vice, que começou a preparar Quando todo falou o caminho. da provável invasão de hackers russos ao sistema eleitoral. Assumiu publicamente como presidente do Tribunal E ninguém Superior falou mais Eleitoral, nada. não pode investigar. Eu vou acreditar no A Fachin. Rosa Weber abriu um procedimento da Polícia Federal, que é um inquérito que o Bolsonaro sempre 1361 lembra, 2018. dizendo, ó, invadiram, tá aqui documentado, ninguém pode saber o resultado. Gente, o pessoal invade o Banco Central para roubar 500 milhões de reais, mas não consegue mexer em outras questões da eletrônica É isso aí. brasileira. Tem que ser trouxa para acreditar nisso, né? Tem que ser trouxa para acreditar.